Hoje eu queria fazer uma reflexão sobre uma frase que eu já estou há algum tempo no meu coração, que eu vejo muito em postagens, em conversas, né, de pessoas. E às vezes por falta de conhecimento mesmo, né, ou às vezes porque, né, nunca se atentou o que está dizendo, que é em relação à criação de filhos, né? Porque a gente hoje vive num mundo tão difícil, né, tão com tanta maldade, né? E aí às vezes as pessoas falam assim: porque a gente tem que criar nosso filho pro mundo, porque a gente tem que criar nosso filho pro mundo. Não é isso, não repita essa frase. Primeiro que você como pai, como mãe, tem uma autoridade sobre a vida do seu filho. E essa frase no mundo espiritual faz um efeito, assim, que vocês não imaginam. Então, assim, eu quero hoje, assim, compartilhar isso para corrigir, né? Para te ajudar a corrigir essa fala. E para você não falar isso sobre o seu filho. E você poder criar o seu filho, né? Da maneira, vamos dizer assim, correta, né? Então vamos lá, no Salmo 127, do versículo 3 ao 5 fala assim: quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do seu ventre é um presente de Deus. Então como é que você pode pegar o seu filho, que é herança do Senhor, um presente, e dizer que está criando ele para o mundo, né? Não pode. Não pode dizer isso. Por quê? Você tem que criar o seu filho para Deus. A gente cria o nosso filho para Deus, para louvar a Deus, para glorificar o nome de Deus, para que na vida dele as pessoas possam ver o brilho do Espírito Santo, para poderem nossos filhos transbordar o amor de Jesus e trazer pessoas para ele. Então, assim, não fale isso, porque chega a doer o coração quando ouço uma frase dessa. Porque o Senhor confiou nas nossas mãos algo tão precioso, uma herança tão preciosa dele, para a gente poder falar isso, né? E criar o nosso filho dessa forma. Então, não fale isso, não repita isso. Então, primeiro, nosso filho tem que ser criado para o Senhor. E como é que eu vou criar? Em Provérbios 22, 6 fala: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A Bíblia nos garante que se a gente criar o nosso filho aqui, ó, com os princípios e valores da Bíblia, da palavra de Deus, o nosso filho, quando crescer, ele não vai se desviar. Então, é possível a gente criar, sim, o nosso filho com nossos princípios e valores na palavra de Deus, para eles viverem nesse mundo. Eles não vão se amoldar a esse mundo, como a Bíblia diz que a gente não deve se amoldar. A gente tem que ser, sim, diferente nesse mundo, a gente tem que fazer diferença. O meu filho, o seu filho tem que fazer diferença na escola, no futebol, no inglês, aonde ele estiver. Perfeitos não vão ser, são crianças, mas tenha certeza, se você enraizar no coração deles o temor do Senhor, o temor na palavra de Deus, vão vir as ofertas do mundo, vão vir as ideologias do mundo, e nossos filhos vão estar ali enraizados na palavra de Deus. Então, assim, você como mãe, como pai, faça seu papel, leve seu filho à escola dominical para ele aprender. Não passe só a responsabilidade para a escola dominical, mas você dentro da sua casa. Ensine a ele os princípios, leia a Bíblia com ele, dê uma Bíblia para ele, ore com ele, ore ao Senhor para te dar sabedoria, ore ao Senhor para me dar sabedoria, para educar meu filho nos caminhos do Senhor. Hoje meu filho tem 10 anos. Então, assim, desde quando ele nasceu, a gente cria ele na casa do Senhor, a gente leva ele para EBD, ele participa de todos os eventos que a gente consegue, ele participa. Então, assim, desde bebê, desde a minha barriga, ele é nascido e criado na igreja. Então, assim, a gente procura ensinar ele não a ter medo de Deus, mas ter o temor do Senhor. E, assim, eu tenho aprendido, né? A gente aprende todos os dias, né? Eu não sou perfeita, não tô aqui compartilhando porque eu sou perfeita, mas, assim, eu tô compartilhando como mãe da minha experiência, do que eu tenho vivido, né, com o filho hoje de 10 anos. Então, assim, é um desafio todos os dias, mas, assim, quando a gente vê situações que ele reage em cima daquilo que a gente ensinou a ele, em cima de princípios e valores que a gente tem passado para ele, alegra o nosso coração, né? Porque não é um trabalho fácil, né? Você tá indo na contramão do mundo, mas é possível, né? Porque você faz a sua parte e ora, e o Senhor vai fazendo a parte dele. Então, assim, tudo que tá escrito aqui, o Senhor nos garante, e tudo que ele fala, ele cumpre. Então, assim, não crie seu filho com esse princípio: eu vou criar você para o mundo. Não, crie o seu filho para o Senhor, enraiza princípios e valores segundo a palavra de Deus. E tenha certeza, quando vier as ofertas do mundo, seu filho vai estar pronto, preparado para poder reagir da forma como você ensinou, da forma como você colocou no coração dele. E, assim, todos os dias, como eu tenho falado, é um desafio, né? E às vezes eu ficava pensando assim: mas quando ele estiver longe, né? Como é que vai ser? Eles estão crescendo, né? Então, assim, você vai dando responsabilidades a ele, né? Você não vai ficar o tempo todo do lado dele, nem em todos os lugares você vai estar ali como um babá.
Então a gente precisa criar eles. Então, assim, o temor do Senhor é o que você tem que enraizar no coração dele, porque é o que eu falo pra ele, ele pode estar onde ele estiver. Se ele estiver fazendo algo de errado, ele pode até, se ele for mentir, querer esconder, pra mim, ele até consegue, mas pra Deus não. E eu falo pra ele, tem as consequências de quando você mente, faz algo errado, segundo isso aqui, ó, segundo a palavra. Se você fez algo de errado, mentiu pra mim, e você sabe que não está na palavra de Deus, que é errado, que é pecado, vai ter o quê? Aí ele fala, vai ter consequências. É isso aí, todo pecado tem consequência. Então, assim, eu repito muito isso pra ele, a gente repete muito isso pra ele. Então, assim, todo dia, é uma repetição, é um trabalho, é uma repetição. Mas vale a pena, não desista. Então, assim, eu te incentivo a não desistir. Então, pra finalizar, se você costuma falar essa frase, não repita mais, tá? E se você ouvir alguém falando, orienta essa pessoa, né, a falar algo que seja bênção para a vida do filho dela, do seu filho. E é isso, a gente não pode arrancar nossos filhos do mundo, mas a Bíblia nos ensina a gente não se amoldar aos padrões do mundo, né? Em João 17, 14 e 16 fala, o mundo ficou com ódio deles porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas o guarde do maligno. Assim como não são do mundo, eles também não são. Então, assim, vamos orar, pedir que o Senhor guarde nosso filho do mal, das ideologias, né, do que o mundo oferece e criar eles no temor do Senhor. Amém? Então é isso. Eu queria compartilhar essa palavra, queria compartilhar essa reflexão que está no meu coração para abençoar a sua vida, assim como é algo que tem me abençoado e que eu tenho orado e tenho buscado no Senhor.